Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Então, hoje a gente vai fazer a nossa videoaula, né? Como eu falei para vocês num videozinho de recado, não sei se vocês viram. E na nossa aula de hoje, então, o nosso assunto vai ser sobre gestão democrática na escola. Esses slides eu fiz embasada num texto que eu vou enviar para vocês. Como um texto auxiliar, né? Eu vou enviar para vocês o livro, mas eu vou estar falando para vocês em que página este texto ele está. É uma parte do livro, né? Eu vou enviar o livro todo para vocês. É um livro muito bom que a gente vai utilizar ao longo das nossas aulas também. E aí eu vou colocar lá para vocês quais são as páginas, né? Aqui no próprio slide já está indicado que é das páginas 69 a 80, onde ele fala sobre a gestão democrática na escola. A gente já falou um pouquinho sobre esse assunto nas nossas aulas, né? Mas agora a gente vai falar um pouco mais sobre o que é uma gestão democrática na escola. Para iniciar os nossos slides, eu trouxe para vocês uma fala do Paulo Freire, né? Que aí gosto muito dele, dos livros dele, eu acho que ele é sempre atual, né? Ele diz o seguinte, que ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si mediatizados pelo mundo. Ele traz uma fala bem vigotskiana, né, de que nós somos formados no contato com o outro, na comunidade, né, na comunhão e compartilhamento das experiências, né, e é assim que é uma gestão democrática. Ao você compartilhar experiências, compartilhar a tomada de decisões, compartilhar responsabilidades, compartilhar lideranças, né? A gente cresce junto, um aprende com o outro. Como eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo nas nossas trocas de experiências, a gente sempre está aprendendo um com os outros, né? Então, a gestão democrática, ela já vem prevista no artigo 14 da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases, né, de 1996, e também ela está prevista no Plano Nacional de Educação, no seu artigo 22. Nessas leis, eles preveem que os sistemas de ensino, eles deverão definir normas para que ocorra essa gestão democrática. Então, ela vai deixar bem aberto para que as instituições de ensino definam como será feita essa gestão democrática. Eles vão dar algumas orientações, como, por exemplo, a participação na elaboração dos PPPs, né? Uma elaboração coletiva, não somente burocrática, mas efetivamente coletiva, e a participação das comunidades escolares na escola, criar meios para que isso aconteça, né? E as instituições de ensino criam meios para que isso se efetive. Muitas instituições de ensino, elas criam as instâncias colegiadas, que a gente já vai falar um pouquinho mais, né? Como, por exemplo, a PMF, o Grêmio Estudantil, o Conselho Escolar, né? Como forma aí de estar trazendo mais a comunidade escolar para dentro da escola. E não somente em momentos de reuniões de pais, de comemorações festivas, né? Para que efetivamente a comunidade escolar ela esteja presente em vários momentos, cotidianamente, né? Presente na escola, ajudando a construir ela. A autora, a Heloísa Luque, ela vai colocar para a gente que a gestão democrática ela é uma proposta como condição para a aproximação entre escola, pais e comunidade, na promoção de educação de qualidade. Então, ao promover essa integração entre comunidade escolar e a escola, o objetivo dela é promover uma melhoria na qualidade da educação, né? Então, condições para o estabelecimento de um ambiente escolar aberto e participativo, em que os alunos possam experimentar os princípios da cidadania seguindo o exemplo dos adultos. Então, é nesse sentido que a escola ela deve promover atitudes para integrar a comunidade escolar na criação de políticas educacionais, né? Tomar decisões importantes da escola, como você fazer a aquisição, né?
e o uso dos recursos financeiros da escola, o papel das instâncias colegiadas, debater sobre a questão das avaliações institucionais, né, que eu tenho uma crítica em relação a essas instituições, essas avaliações institucionais, uma crítica, assim, quando muitas vezes ela não é construtiva, né? Em muitas escolas a gente vê essas avaliações elas não sendo construtivas, né? Elas sendo apenas avaliações numéricas. Quando a avaliação institucional ela é construtiva, ela é muito importante. E é isso que a gente tem que bater em cima, né? Nessas avaliações institucionais construtivas, com o objetivo de melhorar a qualidade do ensino e não apenas numéricas, né? Então, pode-se definir a gestão democrática como sendo o processo em que se criam condições e se estabeleçam as orientações necessárias para que os membros de uma coletividade não apenas tomem parte de forma regular e contínua de suas decisões mais importantes, mas que eles também assumam compromissos e responsabilidades para que isso aconteça, né? Isso porque a democracia ela pressupõe muito mais que apenas tomar decisões. Então, a gestão democrática coletiva, né, não é apenas você tomar decisões, mas você colaborar para que realmente essas decisões que foram tomadas, elas aconteçam na prática, né? Isso envolve envolvimento por parte de todos, né? E a questão da gestão democrática na escola, ela perpassa também pela gestão democrática da sociedade. As pessoas precisam entender que uma gestão democrática ela não implica somente em você decidir, mas em você participar, em você tomar as decisões e ajudar para que essas decisões elas se efetivem na prática, né? Aqui eu trouxe um esqueminha então para vocês que a democracia, que a gente lutou muito para que a democracia ela aconteça, né? Que a democracia ela se efetive e a gente conseguiu essa democracia novamente na década de 1980 através de muita luta, né? Essa democracia ela não implica somente em direitos, né? Que é você usufruir dos bens, dos serviços, mas ela também implica deveres, que é assumir responsabilidades para que esses bens e serviços eles ocorram, né? E essa união, né, essa indissociabilidade entre direitos e deveres, elas vão resultar então na construção do bem comum, que é uma construção para todos e não pensando no individual, mas pensando numa coletividade. Então, quando a gente fala em gestão democrática, tanto da sociedade quanto da escola, a gente tem que pensar que a gente tem os nossos direitos, mas a gente também tem os nossos deveres, de assumir também responsabilidades para que ela se efetive na prática, né? Então, quem tem o papel de propor e efetivar essa gestão democrática? Quem tem o papel de propor é o gestor, né? O gestor, principalmente a questão da direção, né? Tem a gestão pedagógica também, os coordenadores pedagógicos, mas aqui uma grande parte compete ao diretor, de propor e buscar meios efetivos, né, para que ela realmente aconteça. Claro, uma gestão democrática, como eu falei, ela é responsabilidade de todos, mas quem vai promover este espaço para que ela ocorra é a direção, o gestor, né, o diretor que propõe para que isso aconteça. Então, na capacidade dele de liderança, e como eu enviei para vocês na última aula lá, uma fala do Mário Sérgio Cortella, né, que ele fala do líder. O que é ser um líder? E o gestor é um líder, né, que tem essa capacidade de exercer a liderança. Ele é o que exerce esse papel de propor essa gestão democrática, né? Então, o líder, essa capacidade de liderança, ele tem que ter essa capacidade de ter um relacionamento, uma comunicação com as pessoas, de saber exercer o poder não de forma democrática, mas de coparticipativa, né? A gente tem falado muito nessa questão do gestor, o gestor autoritário, o gestor que se acha o dono da escola, né? E que acaba criando barreiras para que o diálogo efetivo ele não aconteça, né? Então, o gestor como líder, ele tem esse papel de abertura, de diálogo com as outras pessoas.
Segundo a autora do livro, a Luke, ela vai falar o quê? Que ao gestor lhe cabe propor criar uma visão de conjunto, uma visão de coparticipação, de coliderança, um clima de confiança e de reciprocidade, um clima organizacional, um clima da instituição não de competição, mas sim de coparticipação, né? De um ajudar ao outro. Haja vista que a gente está num espaço onde a gente trabalha para um bem comum, né? Promover a integração dos esforços e o enfraquecimento das diferenças, justamente que eu estava falando dessas diferenças, dessas diversidades, né? De um com o outro, pois a gente trabalha para o bem comum, que é o bem social, né? Desenvolver práticas de decisões colegiadas, então estimular para que as instituições colegiadas criadas pela instituição ela funcione e compartilhar as responsabilidades, né? Não somente as decisões, mas as responsabilidades de efetivação na prática. A autora também coloca aqui, ela vai colocar 16 competências aí, 16 características de um gestor. Quais são essas características, então? A autoconfiança, né? A autoconfiança, então, que ele reconheça seus pontos fortes e fracos e que ele saiba lidar com essas diferenças, né, de pontos fortes e fracos. Ter segurança de sua autoridade, não precisa afirmá-la constantemente, não precisa assumir uma postura autoritária, né? Ele é o gestor, ele não precisa ter essa posição autoritária. Vê a si mesmo como um agente de mudança, capaz de fazer crescer e melhorar a organização ou grupo que ele lidera. Tem profunda compreensão e convicção quanto aos objetivos a serem alcançados. É hábil na comunicação clara. Então, saber dialogar com as outras pessoas, né? Saber conversar, não ser impositivo, mas saber conversar com as outras pessoas. Tem profunda... mantém o foco nos objetivos, a despeito de dificuldades, obstáculos e contratempos. É claro que nessa gestão democrática, nem sempre vai ser fácil você executar uma gestão democrática. Já disse que a gente está no convívio com pessoas, né? E nem sempre é fácil você agradar a todo mundo, né? Então você vai enfrentar dificuldades, resistências, contratempos, né? Mas saber lidar com isso. Ter sensibilidade ao ambiente e às pessoas, adequando estratégias e ações à realidade ao seu redor. Ter personalidade sociável, saber conversar com as pessoas, dialogar, como nós falamos, né? Criar esse clima de apoio e confiança, e muito tem se falado sobre o clima organizacional, sobre manter o clima das escolas agradável, né? Onde as pessoas saibam conversar e dialogar uma com as outras. Ser carismático, ter carisma, saber ouvir sem fazer pré-julgamentos, né? Então, saber ouvir as pessoas, né? Saber estar aberto às contribuições, ouvir essas contribuições e debater sobre elas, mesmo que muitas vezes você não concorde com determinadas ideias, mesmo que o gestor ele não concorde com determinadas ideias, saber ouvir elas e debater e construir conjuntamente essas ideias, né? Ter comportamento ético, isso é extremamente importante em qualquer profissão, né? Ter apurado senso de justiça, ser coerente, demonstrar em palavras e ações uma constância de visão, de valores e de comportamentos, porém sem rigidez, que o impeça de corrigir o rumo quando necessário. Ser inteligente e capaz de aprender conceitualmente o mundo ao seu redor e principalmente gostar do que faz. Isso é extremamente importante até para nós, mesmo para nós professores, né? Principalmente para nós professores. Gostar da nossa profissão, gostar do que a gente faz e ter empenho do que a gente faz. Então, essas são as 16 características que a Luke trouxe do que é uma característica de um líder, né?
que seria aí o gestor da escola, que seria aquele responsável por criar estratégias para que ocorra, né, esta gestão democrática. Então, a gestão descentralizada, que não está somente nas mãos da direção, faz com que a escola seja um espaço mais aberto ao diálogo e ao companheirismo, sem focar no comando e hierarquia, sem focar aí na questão do autoritarismo, que foi que a gente fala bastante, né? O papel das instâncias colegiadas, por exemplo, o Grêmio Estudantil, ele faz com que os alunos sintam-se mais participantes ao espaço escolar, porque eles estão participando da contribuição, da construção daquele espaço. Então, criar essas instâncias colegiadas é bastante importante para que os alunos se aproximem da escola, para que as comunidades escolares se aproximem da escola e ela se sinta parte dela. E não que a escola seja uma instituição desarraigada da sociedade, distante da sociedade onde ela está inserida, mas que a escola sim seja algo participante e incluso nessa sociedade. A abertura para o diálogo foi que a gente falou bastante, né? A abertura, então, para o diálogo é condição essencial para que ocorra essa gestão democrática, né? Ela é fundamental para que ocorra e se efetive essa gestão democrática. A participação das instâncias colegiadas. Se as instâncias colegiadas elas forem apenas burocráticas, criadas burocraticamente apenas para formalismos, em que no final a decisão quem toma é a direção da escola, ela vai perder o espírito da gestão democrática, né? As instâncias colegiadas elas devem ter uma efetiva participação contínua dentro das escolas. E como a gente já falou antes, uma gestão democrática não é fácil você colocá-la em prática. Por quê? Porque ela demanda a conscientização e participação de todos os envolvidos. Todos devem estar conscientes que não é apenas você ajudar na tomada de decisão, mas sim você participar na efetivação dessa tomada de decisões. Não cabe apenas ao gestor colocar em prática essa tomada de decisão, mas sim todos os envolvidos. Pessoal, então é isso a nossa aula, tá? Por favor, leiam novamente os slides, né? Olhem eles, leiam o texto. E aí vai ter uma atividade para vocês fazer também, tá? Olhem lá depois no Moodle, que vai estar aí para vocês, a atividade que vocês vão ter que fazer.